Deus, Pai amoroso, abençoe a cada um de nós, para que sejamos fortalecidos pela fé e o amor que seu Filho Jesus veio nos ensinar. Maria, Mãe extremosa, ampara com sua energia nossa expositora da noite, dando-lhe confiança e calma para que suas palavras sejam recebidas por todos nós como ensinamento maior. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros, para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer a nossa felicidade mais alta, será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje e sempre. Assim, em nome do Senhor e de todos os benfeitores espirituais da casa, damos por abertos os trabalhos desta noite. Assim seja. Agora, então, passo a palavra a Francisca, que vai nos falar sobre a lei do amor. Uma boa tarde, boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja no coração de cada um de nós. Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a lei do amor. Quando eu estava me preparando para a exposição de hoje, e eu ainda sou daquelas que tem mania de guardar. Então eu sempre tenho os meus guardados. Aí, revendo os estudos feitos em anos anteriores, eu localizei que o ano passado, no dia 13 de fevereiro, eu fui incumbida de falar sobre esse tema. E os companheiros da casa sabem que eu não gosto de eu escolher o tema. Eu gosto de receber a incumbência, porque é sempre oportuno. Eu preciso aprender. Se eu for escolher o tema, certamente eu vou escolher o tema por alguma razão, alguma atração. E quando eu recebo, eu sempre faço assim um exame, um exame de mim mesma. Qual a razão de eu ter recebido aquele tema? Que por vezes me é difícil estudar e preparar. Aí eu pensei, mas como eu estou precisando refletir sobre a lei do amor. E daí eu busquei o resumo daquela minha exposição, naquela oportunidade. E daí eu vi que naquela noite eu dei mais ênfase na parte que fala sobre a caridade, que também fala do amor ao próximo. E analisando tudo que foi conversado, eu comecei então o trabalho. E no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos as leis morais. E no capítulo 11, nós vamos encontrar a lei da justiça, de amor e de caridade. É uma parte bastante abrangente. E como eu já tinha conversado naquela oportunidade sobre, dar mais ênfase sobre a caridade, eu comecei a dar uma olhadinha nas questões. Na questão 886, já iniciam os Espíritos falando sobre a benevolência para com todos. E nos chama atenção para a indulgência para as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Refere os Espíritos que o amor e a caridade são complementos da
lei da justiça. Na questão 887, nós encontramos o seguinte registro, de que Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. E questionou Kardec: ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E a espiritualidade então respondeu: certo. Ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso o que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Essa questão me chamou bastante atenção, porque eu acho assim uma missão um tanto quanto difícil, o amor aos inimigos. E nós somos muito frágeis ainda quando nós falamos em amor, porque nós interpretamos amor em vários aspectos, né? O próprio dicionário nos diz, tem lá uma relação enorme, dependendo do autor do dicionário que nós pegarmos, nós temos lá o que é amor, qual é a definição de amor. Ele vai nos dizer que o amor é um sentimento que induz a se aproximar. Quando é que nós somos induzidos a nos aproximar de um inimigo? Ou de uma pessoa que nós não gostamos, que nós achamos ela antipática? Então, é um sentimento que induz a aproximar, a proteger. Será que eu tenho capacidade de proteger o inimigo? Ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. Afeição eu tenho pelas pessoas que amo. Atração, eu sinto atração também pelas pessoas das quais eu gosto. Grande afeição ou afinidade forte por uma pessoa. Quem é que tem afinidade com os seus inimigos? E inimigos, né, já é uma palavra forte. Então vamos tentar amenizá-la um pouco. Aquelas pessoas assim de que nós não gostamos, né? Uma palavra, dizer não gosto é uma palavra mais branda do que dizer inimigo. Sentimento intenso de atração entre duas pessoas. Ligação afetiva com o outro. Qual é a minha ligação afetiva com as pessoas de que eu não gosto? As pessoas a quem eu as tenho classificada como inimigos. E se eu não quero classificá-las com essa palavra, que é tão dura, uma palavra forte, uma palavra pesada, então eu digo que é uma pessoa que eu não gosto, né? Cuja presença me incomoda por algo que ela possa ter me feito, por alguma coisa que ela me prejudicou. Em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45 e 48, há esse registro bíblico que diz: ouvistes o que lhe vos foi dito, amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, né, palavras de Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Portanto, deveis ser perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Cristo sempre procurou trazer esse esclarecimento da importância do amor ao inimigo. O Espírito Milanês, ao tecer comentários sobre a questão 887 do Livro dos Espíritos, nos diz: amar os inimigos constitui
fator de paz. E daí nós nos perguntamos, fator de paz? Já notaram que quando nós nutrimos sentimentos negativos, nós estamos sempre incomodados? E quando nós fazemos a classificação dos inimigos, eu cheguei a pensar, né? Nós temos várias, não diria castas de inimigos, classes de inimigos, porque nós temos aqueles a quem nós podemos nutrir um sentimento muito forte de repulsa. Nós podemos ter aqueles amigos que dos quais nos afastamos porque nós guardamos grandes ressentimentos, porque de alguma forma nos traíram, porque de alguma forma nos prejudicaram. E nós começamos a nutrir por eles uns sentimentos negativos e que nos afastam deles, e nós até procuramos mantê-los afastados. Muitas vezes nós não interpretamos esses como nossos inimigos, mas na realidade pode ser um grau menor, mas toda essa repulsa, tudo isso que nós nutrimos por eles, de uma certa forma, é o sentimento que se nutre pelos inimigos. Quantas vezes nós vemos as pessoas dizerem assim: era meu grande amigo, me fez isso, 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 mas um dia eu ainda quero vê-lo cair, e se eu puder ainda piso em cima. É uma forma de ódio, é uma forma de manter, de alimentar o inimigo, de alimentar esse sentimento que pesa em nós. É um sentimento muito pesado. E é difícil para nós tirarmos, amenizarmos, né? Como eu disse já no início, nós ainda somos muito frágeis. Nós ainda estamos caminhando para o nosso melhoramento moral e espiritual. Então, nessa fragilidade desta caminhada, nós precisamos procurar, se não extirparmos aquele sentimento, pelo menos amenizá-lo, diminuirmos o máximo possível. Miramês ainda continua na interpretação dela, dizendo: quem revida ofensas se coloca abaixo dos ofensores. E nós, ainda como seres imperfeitos, nós temos o orgulho. E o orgulho, de vez em quando, pode funcionar a nosso favor e até ao nosso melhoramento espiritual. Porque se eu não quero ser menor do que o meu inimigo, então eu não me coloco abaixo dele. Se eu querer me vingar contra ele, vai me colocar abaixo dele, então eu já tenho que tentar descartar a vingança. Porque eu não quero ser menos que ele. Porque se ele tem sentimentos negativos, se ele não sabe o que é ser leal, se ele não preza pela lealdade na relação de amizade, na relação entre colegas, na relação entre amigos, eu não quero ser igual. Se eu quero prezar o sentimento de lealdade, se eu quero prezar a relação de amizade com as pessoas, a minha relação para com os outros, eu não posso me igualar a ele. E eu vou me igualar a ele se eu quiser me vingar. Porque como é que eu vou me vingar de um amigo que me faz alguma coisa como, vulgarmente diz, me passou a tranca? Eu só vou me vingar dele, dessa maneira grotesca, passando a tranca nele. E eu vou estar agindo exatamente como ele agiu. Isso vai me colocar ou de igual com ele ou abaixo dele. E isso nós precisamos lutar para que não aconteça conosco. Se nós efetivamente queremos melhorar, se nós efetivamente queremos evoluir. É difícil? É difícil. Nós podemos levar anos rezando para que um sentimento negativo
não nos pese, não aumente mais ainda a nossa bagagem. Eu sempre brinco que a gente precisa diminuir um pouco a bagagem para que quando a gente vá passar para o outro lado, né, do lado da espiritualidade, a mala não seja muito pesada. E uma das coisas que pode diminuir o peso da mala é o ódio. Uma das coisas que pode diminuir o peso da mala é o amor. Não vamos chegar à perfeição do amor perfeito, aquele amor que Cristo nos demonstrou e que foi um exemplo maravilhoso. Mas que nós podemos diminuir bastante essa bagagem e podemos aprender a amar, temos que nos esforçar. E ainda basei bastante em Miramês, porque, como eu disse para os senhores, estou precisando fazer uma autoanálise minha em relação ao amor aos inimigos. Então eu me socorri, principalmente nesse texto do Espírito Miranês. E daí ele diz assim: certamente que não se consegue facilmente ter o mesmo sentimento para com os ofensores, como que se tem pelas pessoas que nos dedicam carinho e confiança. É lógico. As pessoas a que nós dedicamos e nos dedicam carinho e confiança, há um amor imenso. E nós não podemos igualar esse amor com o amor que nós precisamos aprender a ter com aquelas pessoas que nos prejudicam. No entanto, o amor aos que nos perseguem e caluniam pode receber do seu viver o esquecimento das ofensas. Esquecimento das ofensas. Gente, como é difícil. Porque muitas vezes certas ofensas que nós recebemos, nós achamos que esquecemos, nós deixamos lá numa gavetinha. Gosto muito também de pensar em certas coisas como gavetinha no coração. Nosso coração é imenso e nós temos muitas gavetinhas. E lá naquelas gavetinhas nós guardamos todos os sentimentos, positivos e negativos. E muitas vezes certas ofensas nós guardamos lá. Mas bastou um deslize daquela pessoa e a gavetinha se abre. E a gente põe para fora aquilo que a gente guardou em relação a ela. Porque a gente não esquece. A gente guarda certos sentimentos. Né? E às vezes, quando acontecem certas coisas, certos fatos, que às vezes nem é com a gente. Mas aquela pessoa na qual a gente guardou algum ressentimento, ela sofre um revés da vida e a gente ainda tem a capacidade de dizer assim: viu, ela fez para mim, ela está pagando. Na realidade, quem sou eu para dizer que ela está pagando alguma coisa? Porque quem sabe se quando ela fez alguma coisa para mim, quem estava pagando era eu. Mas nós temos essa mania de achar que sabemos tudo e até para julgar se aquela pessoa está passando por aquilo, que ela está devendo alguma coisa, que ela precisa passar por aquilo. Nós temos essa coisa de querermos ser poderosos. Né? Se fala muito do empoderamento. Nós precisamos aprender a ter empoderamento como seres humanos. Ter empoderamento como pessoa que evolui, pessoa que se esforça. E nós precisamos nos esforçar todos os dias. Em relação aos nossos inimigos, é sempre. E quando nós sabemos notícias negativas deles, que nós pelo menos não abramos a boca para dizer alguma coisa contra ele. Que nós saibamos nos calar. E nós não precisamos dizer. Embora muitas vezes lá no fundo a gente pense, não, aprontou para mim, agora está pagando. Infelizmente nós pensamos, nós ainda não chegamos a um patamar evolutivo, tamanho, que a gente possa pensar assim: coitado, que pena. Quem sabe até eu vou poder dar uma mão e fazer alguma coisa por ele. Mas é capaz até da gente pensar assim: podia dar uma mão, bota a mão lá para trás, porque é para a pessoa não vir pegar na tua mão.
Amor, diz Milanês, é vibração de serenidade e de entendimento. Podemos amar no silêncio. Que esse amor interpenetra tudo e fala em sua linguagem de harmonia. O revide fortalece as ofensas, ao passo que o perdão abre caminho para a reconciliação. Perdoar. Nós, sempre que rezamos o Pai Nosso, nós pedimos: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas nós não perdoamos. Nós temos uma dificuldade muito grande para perdoar. Mas nós queremos ser perdoados. Nós queremos ser desculpados. Quando nós começarmos a parar um pouco mais, principalmente nessa parte do Pai Nosso, porque o Pai Nosso é uma lindíssima oração que Jesus nos deixou como exemplo para como nós nos comunicarmos com o Pai Celestial. E ela precisa ser analisada pedacinho por pedacinho. Mas principalmente este pedacinho é um pedacinho assim forte. É um pedacinho contundente. Porque Jesus nos disse: peçamos a Deus perdão na medida que nós perdoamos. Nós queremos o perdão e não medimos a medida do que nós fazemos. Então, como é que eu quero ser perdoado? Porque nós não somos santos. Nós erramos, nós pecamos, nós ofendemos. E nem sempre nós nos damos conta daquelas ofensas que nós praticamos naquele momento. Muitas vezes nós magoamos as pessoas e nós não nos damos conta de que magoamos elas. E nós precisamos pedir perdão. Mas pedirmos perdão daquilo que ocorreu e daquilo que ocorreu e que eu tenho consciência, mas também daquilo que ocorreu e que eu não tenho consciência na hora do que foi praticado. E para isso eu preciso procurar pedir a Deus que me dê a capacidade para perdoar as pessoas que me ofenderam, para perdoar as pessoas que de alguma forma foram negativas comigo, me prejudicaram. Não só neste plano, não só nesta vida, mas também aqueles débitos que ficaram, que aqueles espíritos aos quais certamente eu tenha débitos, que eles possam evoluir e que eles possam me perdoar por aquilo que eu fiz. Porque eu não posso imaginar assim, não, nessa vida eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca prejudiquei ninguém. Tá, eu fiz isso nessa que eu me lembro, e que eu me lembro, que eu posso ter feito e não lembrar. Nesta, mas eu lembro de pedir perdão para a espiritualidade, aos meus inimigos que eu tenho na espiritualidade, e que muitas vezes são os inimigos mais difíceis, são os inimigos que mais podem nos prejudicar. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós precisamos analisar. Quando pedimos perdão, que vamos pedir perdão pelos nossos erros, por tudo aquilo que nós fizemos e que prejudicou alguém, ou que venha prejudicar alguém, na mesma medida, né, como se fossem 2 copos de água que fossem salvar aquele que está ao meu lado e ao meu lado, que ela seja repartida na mesma medida para mim e que eu possa fazer da mesma forma para o outro. Isso exige de nós a prece, a firmeza de pensamento e que a gente não desista até sentirmos que aquele
sentimento diminuiu. Já falei aqui em outras oportunidades, e como eu não gosto de usar outros exemplos, eu uso exemplos meus mesmo. Nós tivemos um problema na família com uma pessoa, e eu fiquei assim com tanta raiva daquela pessoa, né? Não sei se chegou às raias do ódio, mas eu tive problema físico, eu não podia ouvir a voz da pessoa, que eu tinha urticária, né? E uma das pessoas que foi se dar conta que meu problema de urticária tinha a ver com aquela pessoa foi a minha irmã. E aquilo foi muito tempo. Mas como essa pessoa era irmão do meu pai, e o meu pai e a minha mãe já tinham perdoado ele, a ofensa tinha sido, né, diretamente ao meu pai, mas a incomodada continuava sendo eu. Né? Se aquela pessoa ia na nossa casa almoçar com meu pai e a minha mãe, a minha mãe já me avisava antes, e eu ia almoçar na casa de alguém, saía passar o dia na casa de alguém, porque eu não conseguia, sabe, me dava alergia. Aí a minha mãe me disse, não, nós vamos ter que fazer um trabalho muito bem feito para que isso acabe. E esse trabalho é através da prece. Tu procura incluir todas as tuas preces essa pessoa. E pedindo a Deus que te ajude se tu não conseguir mais amar ele, mas que pelo menos tu não deteste ele. Tu não tenha, talvez dessa forma tu vai curar a tua urticária. Gente, que durou mais de ano, sabe? Eu não saberia dizer precisamente aos senhores quanto tempo, mas sei lá, talvez até uns 2 anos. E sempre batendo naquela tecla, pedindo força, pedindo ajuda. Bom, tanto foi que um dia essa pessoa estava doente e minha mãe precisava ir lá na casa deles, e a única que podia dar carona naquele dia era eu. Foi eu. Eu disse, não, leva isso lá, não tem problema. Eu cheguei lá, eu consegui entrar na casa, consegui conversar com ele, não me deu urticária. E daí eu me dei conta que eu não tinha mais aquela repulsa com ele. E daí eu passei até a acompanhar minha mãe em algumas visitas, quando a minha irmã não podia ir, ia eu fazer visita a ele, junto com a minha mãe. Anos depois, ele desencarnou. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me avisou. Olha, o tio desencarnou. Eu sentei na cadeira e comecei a chorar. E a minha mãe disse assim, mas ele estava sofrendo tanto, a família sofrendo também, por causa da doença dele. Teve uma doença longa, né? E daí eu disse para ela, quando eu consegui me acalmar, eu disse para ela, a senhora não sabe o peso que saiu das minhas costas, porque sinto ele ter partido, né? A gente sempre quer que as pessoas fiquem mais tempo perto da gente. Eu disse, mas eu estou chorando porque eu consegui fazer, retornar a minha amizade com ele muito antes dele desencarnar. Já pensou se ele tivesse encarnado e ainda detestasse ele ou odiasse ele como eu cheguei a sentir? Gente, aquilo me fez um bem tão grande, que, sabe, eu me senti aliviada. E ali, mais do que nunca, eu comecei a me dar conta de que a gente precisa trabalhar o sentimento. Não digo para os senhores que hoje em dia não existem pessoas assim que eu não tenha simpatia, que eu não goste, que eu sinta de uma certa forma alguma repulsa. Existem. Isso é normal. Todos nós somos ainda humanos, nós somos imperfeitos. Mas isso não impede de procurar amenizar cada vez mais. Tudo é trabalho. Tudo é persistência. Nós precisamos persistir para alcançar. E eu, como eu gosto muito de falar, né? Vou falando. Já não se assuste com a quantidade de folhinhas que eu tenho aqui. Lá no Evangelho também, nós vamos encontrar, no capítulo 12, sob o título Amai os vossos inimigos, em que Kardec refere, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio.
porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amor neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. Então, tanto lá no Livro dos Espíritos, eles nos referem a isso, como no Evangelho. Tá? O texto, eu não vou chegar a ler mais particularidades do texto, né? Porque senão eu converso muito, os senhores cansam. E eu gosto assim de deixar os senhores curiosos. Então, se os senhores têm o Evangelho em casa, procurem lá no capítulo 12, amai os vossos inimigos. É uma leitura muito boa, como toda a leitura do Evangelho. Mas, sobre o amor aos inimigos, eu aconselho os senhores e instigo os senhores a darem uma olhada. Para encerrar, eu trouxe aqui um texto que eu encontrei e que acho assim que ele veio nos trazer e nos incentivar a pensarmos sobre o amor aos nossos inimigos, que é um texto da redação do Momento Espírita e que diz assim: inimigo. A palavra traz uma carga negativa impressionante. O inimigo é alguém que desperta em nós os sentimentos mais primitivos: medo, ódio e desejo de vingança. Diante de um inimigo, as mãos ficam geladas, o coração bate forte, o sangue pulsa nas têmporas e a pergunta surge: como agir? O que fazer? A resposta a essa pergunta foi dada pelo Cristo: ama o inimigo, ore pelos que te perseguem. Mas nós, que somos pessoas comuns, costumamos reagir a esse conselho de Jesus. E nos perguntamos: amar o inimigo? Fazer o bem a quem nos feriu e maltratou? E em geral concluímos: é impossível. Amar o inimigo é impossível para nós. E para nós a expressão amar o inimigo parece uma utopia, ou seja, um sonho. Em alguns casos até somos irônicos. Esse ensinamento de Jesus não é para nós, ainda somos muito imperfeitos. O que acontece é que não entendemos corretamente o significado da palavra amar quando se aplica ao inimigo. Jesus era sábio. Ele conhecia profundamente a alma humana. Você acha que ele iria sugerir algo que não seríamos capazes de fazer? Todos os ensinamentos de Jesus e tudo que ele nos sugere fazer, ele sabe que todos nós temos capacidade. Basta nos aplicarmos. Então, continuando o texto. Claro que não. Todas as sugestões de Jesus são perfeitamente possíveis. Por isso, vamos examinar melhor essa questão do amor ao inimigo. A primeira coisa é entender o que significa a expressão amar o inimigo. Com essas palavras, Jesus apenas nos convida a perdoar quem nos faz mal, ou no mínimo, apela para que não busquemos a vingança. Parece difícil? Nem tanto. Vamos falar de forma prática. Se alguém tem um inimigo, em geral, qual é a atitude que adota? A maioria das pessoas mantém o inimigo permanentemente em seus pensamentos. E normalmente isso acontece. Quando nós não gostamos de alguém, aquela pessoa toda hora está no nosso pensamento. Não consegue pensar em nada além da pessoa odiada. E assim a vida segue. Quem odeia mantém-se escravo do inimigo. Faz as refeições, dorme, acorda, trabalha e vive constantemente em meio a esse sentimento de rancor, alimentando o desejo de vingança. Parece ruim? Pois é exatamente o que fazemos. Deixamos o inimigo comandar a nossa vida. Tornamos-nos escravos daquele que odiamos. Perdoar é mais fácil. Deixa a alma mais leve, o corpo mais saudável, as emoções sob controle. Quando Cristo
que pronunciou a expressão amar o inimigo, na verdade ofereceu um caminho de equilíbrio e serenidade. É claro que Cristo não espera que tenhamos pelo inimigo o mesmo amor que dedicamos à família e aos amigos. Jesus quer apenas que afastemos de nosso coração a mágoa, a infelicidade, o ódio, o desejo de vingança. Por isso ele aconselhava: orem pelos que vos ofendem. E nessas preces, pedi a Deus que vos dê força para superar a ofensa vivida. Pedi também a Deus que vos ofereça a oportunidade de ser útil àquele que vos feriu. Se essa oportunidade surgir, não deixemos passar a chance de sermos úteis e bons. Gestos desse tipo fazem nascer na alma o sentimento de superação, de etapa vencida. É um momento único e encantador. Pensemos nisso. Vou deixá-los com esse questionamento para que durante a semana os senhores, num momento de pausa, de reflexão, façam os seus próprios autoexames. Amar ao inimigo. Que a paz de Deus fique no coração de todos.